maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Bom dia, você, minha irmã, meu irmão, muita paz e alegria no seu coração, tudo bem? Cheguei, muita força de Deus para você nesse dia, muita graça, muita força, muita paz, né? Estamos aí para falar um pouquinho da palavra, para meditar um pouquinho, para estar em comunhão. Formar essa comunhão para nós é maravilhoso ter você junto conosco, tá bem? Seja bem-vindo e que muitas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o Senhor venha cobrir você com todas as graças necessárias para a sua caminhada de fé. Amém? Estamos aí celebrando mais um final de semana, né? Estamos começando esse final de semana aí para a honra e glória de Deus, e que você seja muito feliz nessa sua caminhada. Hoje a igreja fala para nós de São Geraldo, bispo e mártir, tá bom? São Geraldo é um grande santo da igreja, lá do século X, XI, né? Na verdade, ele nasceu em 980, mas viveu um pouquinho depois do ano 1000, né? Então, é do século XI. Esse grande homem de Deus, ele aparece em três sucessivas formas típicas de vida cristã, como monge, como apóstolo e como mártir. Na sua caminhada, ele foi para o mosteiro, escola beneditina, também. Ali ele teve sua formação, então ele se tornou um monge, não? Aí depois, na sua ordem, na sua vida religiosa, né, São Geraldo chegou a ser abade do seu mosteiro, né, lá em Veneza. Depois, ele foi para a Terra Santa, no período das cruzadas, tal. É, ele foi lá para a Terra Santa. Na volta, ele foi para a Hungria, a convite do rei Estevão I, que foi também um santo. E lá ele trabalhou na evangelização da Hungria, ele com o seu grupo de irmãos, né? E lá ele foi evangelizando a Hungria, e tal, buscando a graça de Deus, a proteção da Virgem Maria, né? Com a morte do rei, aí ele começa a passar por alguns problemas, porque aquele que tomou o lugar do rei, ele era anticristão e fazia culto aos deuses pagãos. Então aí foi um problema muito sério na vida de São Geraldo, tá bem? E isso aí aconteceu que começaram as perseguições, né? E foram perseguindo, até que apedrejaram São Geraldo até a morte. Morreu apedrejado, foi mártir da nossa igreja, no dia 24 de setembro de 1046, tá bem? Deixou muita coisa boa escrita, tá? Mas acabaram matando o nosso querido Santo São Geraldo, tá bem? São Geraldo. Mas fez um grande trabalho. Então na verdade, ele teve essas três condições, né? Foi monge durante muito tempo, foi apóstolo, evangelizando, anunciando a palavra, se tornou bispo e acabou morrendo como mártir da nossa igreja. Né? Que São Geraldo reze por nós, interceda pelas nossas famílias, esse grande evangelizador, apóstolo, profeta, monge e mártir. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. A você que está conosco,
muita alegria, muita paz nesta manhã ou neste dia. Que o Senhor derrame muita força de Deus sobre você e sobre a sua família, tá bom? Hoje, o evangelho de hoje é Lucas 9, 49, 16 a 22. Não, 9, aqui, 43b a 45, tá bom? É isso aí, ó. Eu estava pegando o evangelho errado aqui já, tá vendo? Tem que acordar, né? Vamos lá. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, está aí. Olha só, Jesus está falando, 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 e eles não estão entendendo. Mas eles não estavam entendendo, nós sabemos por quê, né? Porque uma que ficou velado para eles o conhecimento dessas coisas, quer dizer, o Espírito Santo não revelou. Outros eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda, que isso vai acontecer somente em Pentecostes, né? Porque aí eles vão ser templo do Espírito, como nós somos templo do Espírito Santo hoje, tá vendo? Olha bem, hein? Então eles não conseguiram entender daquilo que Jesus falava. Primeiro que eles estavam esperando um outro tipo de Salvador. E quando Jesus fala essas coisas, que é sofrer, que isso, que aquilo, o que será que ele está falando? Vai perguntar para o mestre? É aqui que nós vamos perguntar para o mestre. Deixa quieto, vamos esperar, né? Isso foi o que aconteceu. Mas alguma coisa interessante aqui, que Jesus apresenta duas imagens do Filho do Homem, que é importante a gente perceber, né? A transcendência da sua origem celeste, quer dizer, ele veio de Deus, Filho de Deus, Filho do Homem, né? Ele apresenta essa imagem, apesar que eles não entendem, mas Jesus apresenta essa imagem. E depois Jesus apresenta a imagem do servo, né? Do servo que, de uma certa forma, foi traído e foi entregue à morte. São duas imagens que Jesus apresenta e que as pessoas não conseguem entender de forma correta, né? Mas ele fala que ele é filho do homem, ele fala que ele é filho de Deus, ele fala que veio do céu, mas as pessoas não entendem. Mas fala que vai morrer, que vai sofrer, que vai fazer isso assim. As pessoas também não conseguem entender. O problema não é eles não entenderem, o problema é nós não entendermos, né? Que Jesus veio, sofreu, passou por dificuldades, que ele anunciou a palavra de Deus, que ele anunciou os ensinamentos do Pai, que ele fez cura, etc, etc, que ele promoveu a ação de Deus no meio do povo, mas que morreu na cruz para a nossa salvação. Nós precisamos entender isso, nós precisamos deixar isso claro, né, na nossa vida, que nós sabemos quem é Jesus, né? Sabemos que Jesus é aquele que veio anunciar a palavra e nós devemos ficar, como eles, maravilhados com a grandeza de Deus. Porque eles ficavam maravilhados, não ficavam? Ficavam maravilhados, só que não entendiam o que Jesus estava falando em relação ao sofrimento e à morte, né? Mas ficavam interessados na palavra. E mesmo que muitas vezes não entendiam, eles percebiam que Jesus era um grande mestre, um grande homem de Deus. Isso para nós é importante, não só os apóstolos, viu? Os discípulos, o povo que caminhava, eles percebiam claramente que Jesus era um grande homem, um grande profeta, um grande servo de Deus, mas não entendia qual era o destino de Jesus. Nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, ele está caminhando com Jesus, né? No capítulo 9, nós está caminhando. Jesus vai terminar o seu ministério na Galileia, depois ele vai dirigir-se para Jerusalém. Lucas é muito claro em relação a isso, né? Jesus faz todo o seu
ministério na Galileia, e quando ele vai para Jerusalém, ele vai para a sua paixão e morte, né? Lucas descreve isso de forma muito clara, né? Ao contrário de João, que fala que Jesus foi 3 vezes em Jerusalém, né? 3 Páscoas, não sei o quê, tá bom? Então nós vemos aí que é algo assim muito importante. Nós vimos no Evangelho de ontem a confissão de Pedro, né, sobre tu és o Cristo de Deus. Jesus perguntando em vós quem sou, né? Quem acha que eu sou, tá bem? Mas parou por ali, né? Jesus agora fala que vai sofrer, que vai ser entregue na mão dos homens, eles não entendem nada. Mas a gente entende. Por quê? Porque nós estamos, depois de Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo e nós temos toda a revelação de Deus que a igreja nos decodifica e nos apresenta a partir da sua doutrina. E aí isso é importante, né? Porque nós somos católicos, estamos seguindo Jesus pelas mãos da igreja. E quem nos ensina as verdades reveladas por Jesus é a igreja, né? Nós não temos a liberdade de achar isso, aquilo, de fazer isso, fazer aquilo. Não, nós seguimos aquilo que a igreja nos manda seguir, porque é ela que nos orienta e nos conduz. É o magistério da igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo e seguimos aquilo que a igreja nos orienta. Isso é importante para todos nós, viu? Porque muitas vezes as pessoas acham que pode alvorar em pensar isso, pensar aquilo. Não, isso eu concordo, isso eu não concordo. Não tem essa de concordo ou não concordo. Se nós somos católicos, nós seguimos a igreja e tudo que a igreja fala para nós é uma ordem de caminhada. Pronto, acabou. Tá bem? Por isso que nós devemos estudar a nossa fé. Olha aí, nós teremos novos cursos o ano que vem, né? Faça o curso do Catecismo da Igreja Católica, lá está toda a nossa fé católica. E diante de toda a nossa fé católica, nós vamos aprimorar o nosso conhecimento da doutrina e vamos mergulhar ainda mais nas coisas de Deus. Então é importante para nós termos essa consciência da igreja, da nossa igreja, tá bem? É o que o Senhor fala para nós nesse sábado. Vamos estudar, tá bem? Aí a gente vai ter uma compreensão clara, melhor da nossa doutrina, da nossa fé. Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Que você tenha um ótimo sábado, um final de semana alegre, muita bênção, muita graça de Deus. Que o Senhor derrame muita força na sua caminhada e na sua vida e na sua família. Olha lá, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, venha o teu reino. Isso, meu irmão, minha irmã, vamos juntos. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar.